Oi, gente. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, detonou com o Davi Alcolumbre na questão do fim da escala 6x1 e expôs uma realidade que a gente aponta há muito tempo aqui no canal. Que o lobby das grandes corporações empresariais, o lobby dos ricos, o lobby da classe dominante, você pode, enfim, encontrar um outro sinônimo aí, esse lobby define muitas das coisas que acontecem em Brasília. Mas existem representantes que representam os interesses dos trabalhadores, como o pastor Henrique Vieira. Vamos ouvi-lo comentar, é muito importante compartilhar o vídeo e a gente vai falar sobre esse assunto que é de suma importância para a classe trabalhadora brasileira e não apenas para aqueles que trabalham no 6x1, mas todos os trabalhadores. Porque uma medida que beneficia os trabalhadores beneficia todos. Porque todos um dia podem ser colocados nessa situação de hiperexploração. Vamos ouvi-lo e comentar. Milhões de brasileiros na escala 6x1. Num regime que massacra, maltrata, explora, adoece, entristece. 70% do povo brasileiro a favor do fim da escala 6x1. Governo Lula defendendo o fim da escala 6x1. Como fruto de pressão social, articulação intensa na Câmara, aprovamos aqui nesta casa o fim da escala 6x1. E o que falta então para avançar e a gente ter essa conquista histórica para a classe trabalhadora do nosso país? O senador Davi Alcolumbre colocar para votar e o Senado aprovar, porque Lula vai sancionar. Mas nesse momento Alcolumbre está sentado em cima desta PEC e sequer coloca para votar. Ou seja, a posição de um homem se colocando acima de milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão nessa escala degradante, que maltrata, entristece e adoece e explora o nosso povo. Por que Alcolumbre não coloca para votar? O interesse de quem ele está protegendo? Porque o lucro de alguns fica acima da dignidade de milhões de pessoas. Eu respondo por quê, pastor Henrique Vieira? Porque o lucro desses, parte desse lucro é utilizado para financiar a campanha de políticos. E políticos financiados pelo agronegócio, financiados por donos de rede de supermercado, políticos financiados por empresários que recebem doações, entre aspas, propina legalizada desses empresários, eles servem os interesses da galera que doou, entre aspas, porque investiu para as suas campanhas. É sempre importante completar um raciocínio, né? Mas vamos seguir. Qual é o Deus deles? O bolso, o lucro, uma pauta justa, necessária, de capilaridade, de pressão popular. Conversando com as pessoas na rua, escutando as histórias das pessoas concretas. É impressionante como a escala 6x1 desorganiza a família. Retira tempo para o descanso, para o lazer, para a igreja, para o terreiro, para a comunhão, para um barzinho, para estudo, para profissionalização, para uma consulta médica, para acompanhar o filho ou a filha na escola. Pauta justa do povo trabalhador. Mas esta casa, ou nesse caso especificamente o Senado, muitas vezes é o espaço do lobby, dos grandes interesses, de uma elite com mentalidade escravocrata nesse país, que constrói a sua riqueza às custas do sangue, do suor, do trabalho, do corpo das pessoas que estão nesse momento no trem, no busão, no engarrafamento, lutando pelo pão de cada dia. Só que mais importante o lucro do bilhão do que a mesa farta de pão. Alcolumbre hoje representa inimizade ao povo trabalhador e deveria colocar para votar o fim da escala 6x1. Presidente, estão fazendo uma covardia com agentes comunitários de saúde de enfrentamento às endemias, com uma cobertura dizendo se tratar de uma pauta bomba. Que pauta bomba? A garantia de aposentadoria especial para esses trabalhadores, essas trabalhadoras que representam um papel fundamental no fortalecimento do SUS, eles que são tão atacados e são tão abandonados ao longo do tempo, é correta a aposentadoria especial porque se trata de um direito. E digo mais, presidente, falam num impacto de 20 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Vamos partir do pressuposto que esse dado é correto. Nos próximos 10 anos de emendas parlamentares, nós vamos estar falando de 600
bilhões de reais se mantida a proporção que existe no dia de hoje. Tende a aumentar, enfim, ele foi muito bem quando ele disse, o Glauber, né, se mantida, né, essa proporção, porque a tendência da ganância desse Congresso é aumentar as garras sobre o orçamento público. Enquanto isso, né, ou seja, é aquela coisa. Para o agronegócio, tudo, Bolsa Agro, para as emendas de relator, orçamento secreto, tudo também, para a renúncia fiscal, que beneficia grandes empresas, tudo, mas para o trabalhador, para o agente comunitário, a direita quer nada. A posição da direita e da extrema-direita em relação ao agente comunitário, o trabalhador, os programas sociais, o SUS, não. Aí não pode, é gasto. É gastança. Mas, em relação ao agronegócio, renúncia fiscal para empresas bilionárias, aí para eles não é gastança. Aí para eles é garantia do financiamento de campanha na próxima eleição. Entendi. Se chegasse a 60 bilhões de impacto, essa garantia dos direitos dos agentes comunitários de saúde não seria ainda 10% do que existe de destinação minimamente possível de emendas parlamentares. De onde que vai tirar o dinheiro? Tira das emendas, tira do orçamento secreto, garante para esses trabalhadores e essas trabalhadoras fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde a garantia de um direito básico, diminuir alguns anos de aposentadoria, para que esses trabalhadores possam ter, repito, os seus direitos garantidos. Não se trata de nenhum favor, não é pauta-bomba, é garantia de direitos. Se tem que tirar de algum lugar, que se tire das emendas. Outro tumor a ser lancetado, como já abordou aqui o deputado Glauber Braga em tantas vezes. As emendas parlamentares, o continuado orçamento secreto. Quero reiterar, discordando do presidente da Casa, que insiste em dizer que está tudo legal, que é tudo certo, que é direito dos parlamentares apresentar as emendas. Bom, isso está na lei. Aliás, emenda parlamentar não devia existir, ou pelo menos tinha que ser como no passado, que eu vivenciei aqui como parlamentar. Você apresenta uma indicação e o governo examina se cabe ou não dentro de políticas mais amplas, políticas nacionais. Senão você faz do orçamento da União uma colcha de retalhos e, com os 61 bilhões previstos para o orçamento desse ano, você acaba desconstituindo possibilidades de planejamento de política mais geral. Fica esse fisiologismo. Coronelismo, emenda e voto para fazer uma ilação com a obra clássica de Vitor Nunes Leal. E corrupção também. Outro dia o presidente Valdemar Costa Neto disse que todo presidente de partido apresenta emendas através dos seus interpostos deputados. É mentira, pelo menos no nosso caso do PSOL, isso não acontece. Mas, vou encerrar. O ex-deputado Eduardo Cunha, segundo o deputado Glauber Braga, onde ele andava recendia a enxofre, ele tratou de agora, no seu trem fantasma, aportar em Minas Gerais e ofereceu emendas falando com altos funcionários aqui da Casa. Isso é absolutamente deplorável e tem que terminar. Presidente, eu estou aqui imaginando que essa extrema-direita, ela perdeu o senso do razoável. O senso do razoável. Imagina que o senador Flávio Bolsonaro, ele disse que, se ele ganhar a eleição, quem vai passar a faixa presidencial para ele é Jair Bolsonaro. Primeiro, Jair Bolsonaro não é presidente da República. Jair Bolsonaro está preso. Jair Bolsonaro não tem direito. Alô, Flávio Bolsonaro. Mesmo que o senhor ganhasse as eleições, o povo brasileiro não lhe dará isso. O senhor não poderia, inclusive, indultar o pai do senhor, o presidiário Jair Bolsonaro, porque não cabe para crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, não cabe indulto constitucional. Então o seu pai não irá lhe passar a faixa em hipótese alguma. Primeiro, porque o senhor não vai ganhar a eleição. E segundo, porque se por um acaso o senhor ganhasse, o seu pai está preso, está na prisão. Mas sabe uma notícia hoje, deputado Antônio de Paula? Uma notícia gravíssima. Eu fico pensando, eu sou parlamentar há 19 anos. Eu fico olhando para o meu patrimônio. E fico olhando, hoje sabe uma notícia que o patrimônio do Flávio Bolsonaro passa de 600 milhões de reais. Como é que esse patrimônio chega? Um patrimônio de 600 milhões de reais.
E aí, um salário de político é que não dá. Não dá. Não dá mesmo. aí a gente começa a entender as articulações com a milícia, articulações com o Comando Vermelho, articulações com o tráfico de armas, articulações com o tráfico de drogas, articulações com o Banco Vorcaro, articulações com as corrupções as mais diversificadas. É esse o caso. Então eu fico pensando que a extrema-direita, na verdade, ela perdeu o senso da mínima razoabilidade. Nunca teve. Você não pode perder uma coisa que você nunca teve. A mínima razoabilidade. Olha, nós estamos vivendo uma quadra da história que eu fico imaginando que nós temos que aproveitar lá ao máximo para a gente entender o capital político que esse momento nos dá, para entendermos que não há outro caminho para a gente conduzir o nosso país, senão o caminho de ratificação da nossa democracia, de aprimoramento da nossa democracia, de democratização do nosso Estado, do nosso espaço para todas as pessoas, para todas as brasileiras e brasileiros. Alô, alô, senhor Flávio Bolsonaro, explica para nós que história é essa de um patrimônio de 600 milhões de reais. Pois é, enquanto isso, o senhor Davi Alcolumbre sentado, né, em cima ali do fim do 6x1, né? É muito complicado, mas a gente explica isso, Ele representa os interesses dos ricos, das grandes empresas. E quando você olha as prioridades orçamentárias que são empurradas pelo Congresso, com isenções fiscais, com Bolsa Agro, fica muito evidente quais são as prioridades. E quem não é prioridade para a maioria dos congressistas. Não todos. Porque tem uma esquerda ali que defende a classe trabalhadora. Mas para a maioria dos congressistas, a prioridade é essa aí. É isso aí que a gente viu, né? Não nesse vídeo, mas que a gente vê nas políticas. É uma prioridade o quê? De renúncia fiscal, de Bolsa Agro e tudo mais. Já a prioridade da esquerda, vocês viram as pautas. Vocês viram o que o Glauber Braga defendeu. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode também ganhar dinheiro divulgando cursos de esquerda. Tem link no comentário fixado como fazer isso. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum. Você pode se cadastrar no site do Hotmart gratuitamente, logado, clicar nos nossos cursos, virar afiliado, vai ter o seu link. E com o seu link em mãos, você divulga e conseguindo vendas, você começa com a comissão de 20% e se atingir 13 vendas, sua comissão pula para 40%. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.